descobri, e falo descobrir mesmo, porque eu não sou tão sabida quanto vocês que estudam isso, mas que havia um campo de estudos e de investigação chamado Comunicação para a Transformação Social. E ali, vamos dizer que eu encontrei a minha turma, porque eu encontrei desde emissoras de TV, até ONGs, até coletivos que atuavam com a comunicação, não na finalidade de obter audiência ou remunerar o investimento, como é o caso da TV comercial, mas que tinham uma aspiração de ser algo além de comunicar, né? Então a gente se enquadra conceitualmente nesse guarda-chuva de comunicação para a transformação social. Ou seja, uma vez reconhecido que a comunicação ajuda a acelerar processos de desenvolvimento da sociedade, então o futuro ele é totalmente pensado para ir ao encontro, vamos dizer, desse objetivo maior, que é poder promover mudança de comportamento, de atitude, que é algo muito difícil de medir, diga-se de passagem. Então a gente tenta, por meio das nossas ações, tentar também mensurar um pouco do nosso impacto. Basicamente o futuro ele está no lugar também de cruzamento de muitas redes. O Futura já nasceu com o conceito de rede. Vocês terem ideia, o canal acabou essa semana, nós fizemos 17 anos. Então o canal ainda adolescente, né? Mas ele já nasceu olhando para o futuro, engraçado. Lá em 97, quando ele foi criado, ele já nasceu pensando em rede. Ainda de forma muito acanhada e ainda muito mais talvez como uma intuição para aquilo que viria a acontecer. Então tudo aquilo que o nosso pensamento foi muito facilmente, combinou muito facilmente com o que a gente está vendo hoje na sociedade. Nós somos uma TV, claro, no ar, mas o mais interessante do futuro, e é sobre isso que eu vou falar, é o que está além da tela, é aquilo que a gente não vê na televisão. A televisão vocês podem ver, não vou aqui me dedicar a falar sobre a nossa grade, o que a gente faz, embora esteja disponível para responder perguntas. Mas aqui o foco é outro. Bom, para vocês terem uma ideia de números, tá? O nosso alcance tecnológico, ou seja, a gente consegue chegar em mais de 100 milhões de brasileiros e a gente tem um hábito de assistir, isso significa assistir entre 2 e 3 vezes na semana, de mais de 50 milhões de pessoas. E isso já faz o Futuro o maior canal que está também na TV por assinatura. Então a gente está, isso aqui é Datafolha que a gente faz todos os anos. O mais interessante é que nas últimas pesquisas da Datafolha, a gente descobriu que tem 2 milhões de educadores que assistem o canal Futura, que se declaram educadores. No universo da educação, que não chega a 4 milhões de educadores, é muito significativo. Então, nos últimos anos, a gente vem pesquisando Futura na comunidade de educadores. Eu não trouxe essa pesquisa hoje, mas a gente, a cada 2 anos, faz uma pesquisa quantitativa e qualitativa para os educadores. Perfil do quem assiste o canal Futura? A maioria classe C, D e E. Isso é uma grande surpresa para quem, em geral, conhece Futura pela TV por assinatura. Eu já vou dizer por que a gente tem essa inserção. Hoje a classe C virou objeto de desejo de entre 10 televisões e o Futura já fala com a classe C praticamente desde o início. Por quê? Porque, peraí, só terminar aqui, depois eu falo por quê. Do ponto de vista de classe, como eu falei, mais ou menos, né, juntando C, D e E da maioria, escolaridade, o nosso público, a maioria do público não chega até o ensino superior, até ensino médio, e isso mudou. Nos primeiros 5 anos do Futuro, eu lembro que a maioria tinha ensino fundamental. Então, vocês vejam como o público do canal está acompanhando um pouco a própria evolução na educação. Então, hoje a gente tem um público de ensino médio que é de 49%. Metade do nosso público é ensino médio. Mostra que, apesar de lenta, a evolução está acontecendo de alguma maneira, né? E idade, a gente tem um público na idade produtiva. Nosso maior público está entre 16 e 40 anos. Então, ou seja, também o jovem é o outro objeto de desejo das televisões, né? E a gente, por incrível que pareça, tem um público jovem que está assistindo cada vez mais, de classe C. Eu estava falando, por que o Futura tem inserção na classe C? Por causa da banda C. O Futura ele é aberto, a gente conhece pela TV por assinatura, mas o nosso grande público vem da parabólica, que está nas periferias, que está nas regiões mais remotas do Brasil, né? E é muito popular, vamos dizer, nas comunidades. E a gente tem uma distribuição também por meio de uma rede de universidades. Como vocês sabem, muitas universidades têm outorga para canal educativo, então elas podem se aliar tanto com a TV Cultura, como com Futura, como com a TV Brasil.
porque nenhuma TV universitária consegue produzir 24 horas de programação. Então elas produzem uma grade local e, vamos dizer, retransmitem a grade nacional. No nosso caso, a parceria com a universidade vai muito além da retransmissão, mas hoje não é o foco, eu vou falar rapidamente depois sobre isso. Bom, aqui começa a ficar interessante, vamos dizer, do ponto de vista da singularidade do canal. O Futura, ele é uma TV, como eu disse, esse conteúdo que é produzido, ele se pereniza. O Futura não é uma TV cujo conteúdo, cuja programação desaparece no ar. Depois que vai para o ar, isso se transforma em material de trabalho para uma série de estratégias junto a diferentes públicos. Nós temos uma equipe, além da equipe do canal, hoje a equipe que faz televisão no canal compreende 100 pessoas. Nós temos mais 30 pessoas da mobilização comunitária, que são pequenos grupos que ficam em diferentes regiões do Brasil e são encarregados de acompanhar os nossos projetos nos territórios. Aí é o trabalho da terra. Então vocês vão ver depois como que a gente trabalha esse conteúdo. Por isso que o Futura não é um canal que quer competir pela hard news. A gente vê que muitas TVs educativas, a própria TV Cultura, a TV Brasil, tem um noticiário pautado mais ou menos no mesmo noticiário que todo mundo dá com diferenças e tal, mas de hard news. Não é, a gente não quer competir nisso, porque a gente acha que já tem muita gente fazendo isso. Então, por isso que os nossos programas, eles são de atualidade, mas, claro, não todos, mas eu diria que 80% deles tem que permitir perenidade. Porque se o programa de televisão ele se esvazia no ar instantaneamente, o trabalho na educação ele pode levar 1, 2, 3, 10 anos. Dependendo, a gente tem projetos de 10 anos e a gente tem projetos que duram 1, 2 anos. Então os conteúdos são pensados para também serem adequados para um uso presencial, seja numa sala de aula, ou seja num assentamento, ou seja numa ONG, numa ONG na Amazônia. Então, essa equipe leva esses conteúdos para o trabalho local, junto com esses parceiros, que são parceiros locais, que podem ser as universidades, instituições de referência ou as ONGs, a gente coproduz. E a gente coproduz de diferentes maneiras. A gente tem muitas estratégias, tanto de produção com jovem, quanto de produção com as ONGs, quanto de produção com instituições de referência, ou às vezes não é nem do ponto de vista da produção, é do ponto de vista da avaliação. Eles avaliam programas, eles nos ajudam a pautar os programas, e tudo isso depois volta para a TV. Então, sobretudo, as redes que estão envolvidas, vamos dizer, nesse desenho, são os nossos mantenedores, que são 11 fundações que financiam o Canal Futura, as universidades, as organizações da sociedade civil e instituições públicas. Vários projetos nossos têm a ver com política pública. Então é aí que entram os agentes de política pública. Então, em geral, essa é a conformação. A gente tem um cálculo estimado de que, isso aqui não estou falando do ar, mas que 2 milhões de pessoas foram impactados por esses projetos do Canal Futura. Esse número deve ser maior, esse é um número conservador. Isso aqui eu não estou falando do trabalho do ar, isso aqui é o trabalho da terra. E a gente tem também um cálculo de quase 500 mil professores, aí sim, professores capacitados, profissionais de educação. Bom, agora vamos ver quais são as principais estratégias que a gente tem para esse trabalho além da tela da TV, e não são todas, eu só singularizei algumas. Primeiro falando das universidades, né, partindo, homenageando onde a gente está, mas nós temos hoje 36 universidades, a USP está entrando também, a gente está para assinar aí uma cooperação, com relações heterogêneas. A gente tem universidades que têm o sinal do Futura, portanto elas têm uma outorga legal para a TV educativa, então elas transmitem o Futura, elas produzem para o Futura, tanto para o jornalismo, que isso é básico, né, em qualquer televisão, mas elas produzem programas também, ou seja, programas nacionais que são gerados localmente por aquelas universidades que têm maiores condições de produção, vamos dizer assim, né? Elas contribuem para o jornalismo, a gente tem processos de formação de alunos dentro do canal, a gente tem projeto de realização de programas com alunos, a gente tem editais para estudantes universitários para produção de pequenos documentários, e a gente também participa, vamos dizer, das atividades acadêmicas, semana de comunicação, tal, sempre
ou estamos, né, um de nós, dos nossos direitos, ou a gente leva algum apresentador do canal. Então tem uma ligação muito estreita que a gente está procurando ainda aumentar. Agora eu estava contando com o Ismael um pouco antes, que a gente provocou as nossas universidades, quer dizer, o nosso desejo de estar contribuindo para a formação do professor é tão grande, que a gente está provocando as universidades a provocar os seus departamentos a usarem a programação do Canal Futura nos seus cursos, seja nas pedagogias ou nas licenciaturas. Nós temos séries de programas que podem ser muito bem apropriados, tanto para atividades extracurriculares nos cursos, como para dinâmicas e mesmo. E agora a gente teve uma resposta da Unicinos, que vai usar uma série que a gente fez sobre comunicação no século XXI, chamado No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, que foi feita pelo Karl Hamburger, e o curso de comunicação da Unicinos vai se apropriar desse conteúdo. Então eles fizeram um trabalho muito detalhado de análise dos programas e de pensar e de cotejar de que maneiras poderiam estar usando esses programas. E a gente está fazendo isso também na Bahia, estamos fazendo em Ouro Preto. Então essa é uma provocação, porque a gente acha que o nosso conteúdo ele pode se prestar também aí além do trabalho que a gente faz diretamente. Né? Mas a gente sabe que a formação do professor é realmente chave para melhorar a educação, então a gente quer ver como que a gente dá essa contribuição. Deixa eu ir baixando aqui, senão eu vou falando e não mostro nada. Bom, a web, nós estamos nesse momento, deve estrear daqui a um mês, no esforço de redesenho total do nosso site e de colocação de tudo que a gente tem espalhado embaixo do mesmo site. Porque assim, cada projeto lança, né, um site novo e a gente tem o Futuratec, que está aqui. Futuratec é a videoteca digital do futuro. O Futura foi o primeiro canal a colocar para download, não é só para streaming, para download na internet, 1.500 títulos. Deixa eu ver se está aqui, detalhado. Sim. São 1.500 vídeos cadastrados, 750 horas de programação e o professor só tem que se cadastrar. A única coisa que a gente quer, até para a gente poder fazer algum tipo de análise, de estatística e tal, então ele baixa o vídeo que ele quiser, claro, não é uma qualidade broadcast, é uma qualidade um pouco pior, mas ele consegue trabalhar perfeitamente, é tudo gratuito. O Futuratec está indo também para baixo do site e ele tem sido majoritariamente usado por universidades, mais do que escolas públicas, o que é muito interessante. Eu acho que isso tem a ver com o professor Renato Giannini, que ele fez uma série com a gente. Eu acho que ele obrigou os alunos dele a assistirem como trabalho. Porque... Bom, Sala Futura. A Sala Futura foi a última metodologia que a gente desenvolveu. E ela, o que é? Ela é uma sala totalmente dressada por nós, com todas as características do Futura, dentro de uma comunidade. Aí ela não pertence a nós, mas vamos imaginar, deixa eu ver se eu tenho aqui a lista das... Não. Aqui em São Paulo a gente tem 2 salas Futura, uma no Museu da Língua Portuguesa, que vocês podem ver, e outra é dentro do Projeto Arrastão. Esse é Jardim Ângelo, o Projeto Arrastão? Bom, a primeira sala a gente inaugurou em 2010 em Vigário Geral. No Rio a gente está em 8 comunidades, algumas ainda não pacificadas, e basicamente a comunidade, ela reivindica para o Futura montar uma sala lá. E o que ela tem que fazer é disponibilizar uma sala, que em geral é ou no salão paroquial, ou é a associação dos moradores, ou é um ginásio esportivo que tem uma sala. A gente vai lá, a gente faz toda a decoração, a gente entrega o equipamento e o acervo. E aí capacitamos um educador da comunidade para gerir a sala. Então cada comunidade faz um projeto de uso dos programas de acordo com a sua vocação. Por exemplo, em Vigário Geral, a gente trabalhou com mães em projetos de geração de renda. Na Favela da Maré, o trabalho é totalmente em cima da educação formal, educação pública, porque a Maré tem 10 escolas. Então, dentro da Sala Futura da Maré, a gente faz formação de professores. E no contraturno da escola, tem atividades para as crianças. Então, cada sala aqui no Arrastão em São Paulo é um projeto de vídeo com jovens. Cada sala define o que quer fazer e o Futura entra para ajudar a fazer o projeto e para acompanhar, porque, como eu disse, né, o projeto pertence à comunidade, não é nosso. Outra estratégia, que é esse daqui, que eu quero que vocês vejam, é a maleta Futura. Eu brinco que nos tempos digitais, o que mais encanta as pessoas é essa maletinha, aquela maletinha de viajante, sabe, aquela de coco, de fibra de coco. Eu acho que nós somos, assim, o homem deve estar milionário, porque o que ele passou a vender de mala de coco depois que a gente começou,
acho que ela é feita em Manaus, não sei, eu sei que vem de longe. Mas o que é a Maleta Futura? A maleta, ela é uma maneira de recortar o conteúdo do canal tematicamente, para atender diretamente organizações da sociedade civil que atuam com causas específicas. Por exemplo, o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, eles trabalham na causa do meio ambiente. A gente tem a maleta meio ambiente, que a gente recortou o que a gente tinha de melhor, de mais atual sobre meio ambiente. Desenvolvemos um material impresso com sugestão de atividades a partir dos conteúdos. E dentro da maleta a gente coloca material de referência de outras organizações. No caso dessa do meio ambiente, seguindo no exemplo, a gente tem material do Greenpeace, da WWF. Dependendo da maleta, a gente também reúne o que há de melhor, de referência, produzido por outras instituições. E a gente tem essa maleta grande, que a gente chama da maleta completa, que vai para ONGs grandes, que tem uma necessidade de um preparo, né, muito intensivo. E a gente faz maletas menores, que contém os vídeos e o guia de uso dos vídeos para distribuição para ONGs menores. Porque, em geral, o GTA, por exemplo, embaixo dele acho que tem mais de 200 ONGs pequenas. Então o GTA ele proporciona, vamos dizer, a formação, né, dos animadores, vamos dizer assim, e distribui as maletas pequenas. Para vocês terem ideia, a gente tem beleza que está ali, quando eu sempre explico, porque parece que o canal Futura fazendo coisa de beleza, é que aqui a gente trabalhou a beleza do ponto de vista da filosofia, quer dizer, a beleza, a estética com a ética. Então foi um projeto muito bonito que a gente fez. Meio ambiente, democracia, e era uma maleta para educação, para participação política que a gente fez, e é um projeto internacional, que eu não vou falar hoje porque é muito longo. Saúde, infância, e agora, nesse momento, a gente está em campo com a maleta Educação e Desigualdade, que essa é para professor, que é para discutir um pouco, quer dizer, como a educação, ela tanto é saída, como ela pode ser um impedimento, né, da educação. Como a desigualdade impedindo ela tanto segura como ela deixa voar, né? E é muito interessante esse projeto, também é um projeto internacional. Então, para vocês terem uma ideia, o resultado das maletas até 2012, eu não estou com o número fechado de 2013, a gente teve 3.197 instituições que receberam a maleta básica. Então, são 3.000 ONGs usando. E aí, o que a gente quer? Porque como que é feito isso? Tudo isso é feito por adesão, óbvio. As equipes que vocês viram da mobilização, que estão em campo, elas levam as maletas e fazem reuniões regionais, apresentando a maleta para as instituições que podem ter interesse nelas. E aí elas aderem. E o que a gente quer, em contrapartida, é informação. A gente tem um sistema online de monitoramento, que eles têm que informar com quem que eles usaram, os programas que funcionaram mais, que para a gente também é um tipo de avaliação que a gente faz. Bom, projeto especial, isso aqui dá uma apresentação cada um. A gente começou a desenvolver projetos especiais, coisa de 5 anos depois do canal lançado, e o projeto especial, em geral, ele se apropria dos dois grandes diferenciais do canal, né, que são, de um lado, a produção de conteúdo, e de outro, toda a estratégia de utilização, de mobilização e de apropriação desse conteúdo. Então eu vou só falar desse, que é o principal projeto que a gente está fazendo há 10 anos junto com o MEC, patrocinado pela Petrobras, chamado Acordo da Cultura. Quando o presidente Lula sancionou a Lei 10.639, que introduzia o ensino, né, da cultura afro-brasileira nas escolas, o que aconteceu? Nem o professor tinha sido capacitado, a gente só aprendeu toda a riqueza da cultura negra, nunca veio para as escolas, a gente só aprendeu a presença do negro a partir da moldura da escravidão. Então não tinha nada na escola, o professor não estava capacitado, não estava preparado para lidar com um assunto que às vezes é um assunto delicado para o professor tratar, principalmente com o avanço evangélico. Eu tenho que dizer que a gente tem tido muita questão em escola. Então o Ministério chamou a gente, junto com uma ONG de artistas negros, da Zezé Mota, para a gente pensar um projeto para as escolas. Então a gente pensou um projeto que era exatamente isso, a produção de conteúdo sobre o tema e todas as estratégias para trabalhar, formar professor e trabalhar esse tema. A gente já trabalhou em 17 estados, 17 não, acho que 23 estados, nesses 10 anos, capacitando. Primeiro a gente capacitou diretamente o professor, depois a gente passou a formar multiplicadores.
porque a gente não ia dar conta, né, com o tamanho do Brasil, a gente não ia dar conta de capacitar todo mundo. Então a gente começou a trabalhar com o conceito de multiplicadores. A gente já produziu mais de 150 programas de TV, e isso você tem programa para criança, programa para público em geral, programa para capacitar professor. Então a gente tem, eu acho que 5 títulos nesse projeto que a gente vem renovando. Eu não sei se a gente vai conseguir ir além, mas a demanda é imensa, as escolas pedem, e os projetos criados nas escolas a partir da Cor da Cultura são emocionantes. E esse sim a gente tem avaliação do começo ao fim. Inclusive a avaliação daqueles que passaram pela formação há alguns anos e que continuam, vamos dizer, implementando o material. Mas eu não vou falar disso. Como a Cor da Cultura, a gente tem vários. A gente tem um projeto de combate à exploração sexual. Nós estamos fazendo agora um projeto junto com a Childhood World Foundation da Rainha Silvia. Ela tem todo um trabalho em cima de exploração sexual. Nós fizemos exploração sexual, que é basicamente prostituição de jovens e de crianças e jovens, e estamos trabalhando agora com o tema do abuso sexual. Para tudo isso a gente faz um material impresso também. Então, além de ir para a TV, isso depois vai ser trabalhado. No caso de exploração sexual, todo o programa que foi feito com o Jorge Furtado na Casa de Cinema de Porto Alegre, mas tudo feito com bonecos, temas muito delicados, a gente optou para não lidar, para não trabalhar na lógica da denúncia, que não é o nosso caso, a gente trabalha na lógica da construção. Então a gente pegou bonecos, porque é um assunto muito difícil de você tratar. E o abuso sexual é mais difícil ainda, que aí envolve família, diretamente. Então, por isso a gente tenta entrar naqueles temas que ninguém entra, entendeu? Então, a gente tem um outro projeto muito bonito do Instituto Acatu, não sei quem conhece, de desenvolvimento sustentável, que é um projeto de consumo consciente. Então, por aí vai. Em geral, o projeto especial é isso. É produção de conteúdo junto com estratégias e com trabalho. Por isso que eu falei que o programa foi para o ar há 6 anos, mas ele continua sendo trabalhado nos próximos 5 anos, porque a educação, né, tem um outro tipo de tempo que a gente tem. Aqui são campanhas, eu trouxe aqui para mostrar, quer dizer, se a gente tem uma entrega para a educação e para a arena social, a gente tem no ar, eu esqueci de falar isso na verdade, o que é o Futura no Ar? Futura no Ar, ele continua inspirado pelos seus princípios iniciais. Então, o papel do Futura como um canal, uma programação generalista, vamos dizer assim, no fundo que a gente quer a promoção do valor do conhecimento, não só para formação profissional, reciclagem, para melhorar as condições de vida, mas para enriquecer a vida das comunidades, a vida de cada um, entendeu? Então esse é o valor que norteia a programação. E dentro disso a gente faz campanhas. Em geral a gente trabalha com agências da ONU e faz campanhas internacionais. A gente faz em português e faz em espanhol e faz em inglês para distribuição gratuita para canais no mundo todo. Aqui eu só separei 4, essa daqui não é internacional, está no lugar errado. Todo Mundo na Escola é uma campanha que a gente fez com o Sebastião Salgado para promover o valor da educação como um valor universal. Objetivos do Milênio, a gente fez, que agora vão vencer, no ano que vem, a gente fez com o PNUD, da ONU. A gente tem um com a OMS, Organização Mundial de Saúde, que não está aqui. E esses dois aqui não deviam estar em campanha, é que eu falei de campanhas internacionais, mas essas são campanhas nacionais, das quais eu vou falar na sequência. Eu não vou mostrar, porque senão demora, eu já falo demais. Bom, mas eu quero falar especificamente disso aqui. Isso aqui é a última inovação, vamos dizer, em termos de entrega educativa. O que a gente observou? Ok, o Futura no Ar, ele não vai ser um canal para professor. Não pode ser um canal que atinja a classe C como atinge, um canal que tem um perfil generalista, e fora que você tem uma TV escola que faz formação. Não, a gente não precisa fazer isso. Se a gente tem 40 milhões de pessoas, nós temos que cuidar delas. 40 não, 50. Cuidar delas também. Mas isso não nos exime da responsabilidade, da preocupação de estar contribuindo diretamente com o ambiente da educação. E aí a última inovação nossa foi criar o Conselho de Educadores do Canal Futura, que é, basicamente, uma comunidade no Facebook, criada no ano passado, para fortalecer o nosso relacionamento direto com o educador. Isso aqui não é para ficar postando vídeo do Futura para o professor ver, não. Isso aqui é construção de relacionamento. Ou seja, a gente quer ter vida longa com esses professores e manter um ambiente permanente de diálogo com eles. A gente, como eu sempre, os que participam do conselho, eles vêm de grupos focais que a gente faz. O que é um grupo focal? A gente reúne professores para avaliar os programas que a gente faz.
A partir dessa avaliação, eles conhecendo um pouco mais do canal, a gente convida-os para participar do conselho. E a gente premia aqueles que trazem companheiros seus de trabalho para participar do conselho. Então é assim que ele vai. Aqui esse número, desculpe, eu não tinha visto que estava desatualizado, nós estamos com 1.300 professores na comunidade do Facebook. Dá um trabalho muito grande, porque você se relacionar, vocês sabem, já dá trabalho, relação na vida pessoal, imagina, né, você tentar criar relação via Facebook. Mas o que a gente já fez com eles? Ano passado, o dia do professor, a gente pediu para eles sugerirem ideias para a gente homenagear o professor. Como que eles gostariam de ser homenageados? Acabou a ideia que ganhou, e aí por isso que está lá a campanha, depois eu volto, campanha dos professores, porque é isso. A ideia que ganhou era que foi muito feliz, era uma homenagem ao professor Rubem Alves, que veio a falecer meses depois. Então a gente fez 3 peças com o Rubem Alves e com crianças, ficaram muito bonitinhas, e aí a gente assinou com o nome da professora que sugeriu. Então esse é um exemplo de ação. Eu não vou mostrar aqui porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui está o vídeo, mas a gente pode ver depois se tiver tempo. Olha, campanha inspirada na ideia da professora Eliette Bazeu no concurso lançado no Conselho de Educadores do Canal Futuro. Isso foi o ano passado. Geração Futura Educadores, eu vou deixar para falar no final, porque esse eu vou mostrar vídeo. Parceria com o jornalismo. Isso aqui é muito interessante. O que a gente pediu para os professores? A gente sabe que a mídia adora a mídia, né? Em geral, um jornal copia o outro, uma televisão copia o jornal, e assim se retroalimenta a mídia, falando com todo o meu carinho e, claro, salvo as exceções brilhantes que também você tem na própria mídia. A gente queria, no campo da educação, poder inovar. Não teria cabimento um canal como o nosso ficar copiando jornal. Se a gente está nessa fronteira, nessa trincheira da educação. Então a gente teve essa ideia de pedir pautas, sugestões de pautas para os educadores. Já que são eles que estão ali, né, o grande desafio está na mão deles, eles estão vivendo o dia a dia. Hoje em dia você tem muita gente falando em nome da educação, gente que nunca pisou numa sala de aula. Então é muito fácil você, né, defender platitudes quando você não tem que estar ali enfrentando muitas vezes 3 escolas diferentes, dando aula em 3 lugares, é muito, muito difícil. Então a gente pediu, e a gente recebeu em 2 meses 70 sugestões de pauta. Eu acho que a gente já fez 20, se eu não me engano. Então foi uma maneira da gente refrescar o nosso jornalismo de cobertura da educação com pautas vindas diretamente daqueles que estão ali, né, na guerrilha, vamos dizer assim, da educação. Isso aqui tem tudo no YouTube, tá? Depois vocês podem ver, eu não vou parar aqui. Concurso de fotografias, aí são diferentes, a gente faz muita premiação. O mundo, eu sempre brinco com a minha equipe, que o mundo se perde por um brinde. Entendeu? Então a gente faz muito concurso, porque também é uma maneira de estar divulgando Futura, né, entre eles. Então a gente, vídeos do Futura, livros, coisas que têm a ver com o trabalho deles. E aí a gente fez um concurso de fotos, nada disso foi pro ar. Poderia até ter ido, talvez até vá, mas é um concurso de fotografias, que eu acho que foi pro dia... Foi no mês de outubro do ano passado. E aí a gente fez um júri, premiou, enfim. São todas estratégias de relacionamento, para estar mantendo vivo esse relacionamento. Aqui a foto que ganhou. Vocês veem que a qualidade é uma qualidade, mas não importa. A gente não quer isso. A gente quer, cada vez que eles se familiarizem mais com o uso das tecnologias de comunicação na sala de aula, entendeu? Para tudo. Bom, aí eu vou voltar para aquilo que eu vou mostrar para vocês, que é o Geração Futura Educadores. Geração Futura é um projeto que existe desde 2002 e a gente foi mudando, né? Ele é um projeto muito vivo. Ele começou com alunos de ensino médio. A gente, durante uns 6 anos, levava para o canal jovens de ensino médio, eles ficavam 1 mês lá dentro, gente do Brasil todo. 1 mês, eles montavam equipes, a gente propunha temas e discutia com eles, e eles gravavam e isso ia para o ar, com o nome de todo mundo. Só que começou a ficar muito complicado, porque a garotada de ensino médio do Brasil todo, no Rio de Janeiro, por nossa conta, a responsabilidade era muito grande. E aí a gente, realmente, para a gente bancar a estada deles é complicado, é muito caro. Também você, no Rio de Janeiro, com jovens de 17, 18 anos, a gente chegou a ter alguns problemas e tal, então a gente começou a mudar um pouco o foco, estamos fazendo hoje com estudantes universitários. Então tem o Geração Futura 2 vezes ao ano. Mas aí surgiu a ideia, por conta do Conselho de Educadores, de fazer o Geração Futura Educadores.
Ou seja, durante as férias, coitados dos professores, né? Durante as férias, mas aí, claro, é por adesão. A gente fez primeiro no Rio de Janeiro, mas a ideia é fazer itinerante. A gente chamou, se não me engano, eram 15 professores, e eles ficaram uma semana com a gente, tendo aula de direção, de câmera, de som, e eles montaram uma equipe, gravaram 2 vídeos para usar no seu primeiro dia de aula, quando voltasse. Isso foi em julho. Esse ano, nós vamos fazer agora o segundo, a gente quer fazer 2 por ano, e a gente quer fazer itinerante, para poder também estar trabalhando com professores de outros lugares do Brasil. Então, para terminar, eu trouxe para vocês o making off da oficina, em que os professores falam, porque qual é o objetivo? Eu acho que o vídeo deles nem foi para o ar nesse caso, porque era um vídeo para a sala de aula. É que eles fiquem à vontade com o uso da mídia em sala de aula, que eles se sintam capazes de protagonizar intervenções em sala de aula baseadas nessa mídia, para ver como é simples, ver como você não precisa. Mas o mais divertido é a convivência dos profissionais de comunicação com os educadores. Porque eu sempre brinco que o profissional de comunicação ele sai mais educador e o educador sai mais comunicador, que eu acho que é a melhor troca que pode haver. Bom, gente, é isso. Eu poderia falar muito mais, estou aqui à disposição para trocar com vocês, e também, se vocês quiserem mais alguma informação do canal, a gente pode ver por e-mail, tá? Obrigada. Eu vou mostrar então um videozinho de geração. A qualidade não é top, porque é o making off, então eu conto com a compreensão de vocês. Ah, sou eu, né? Tá com legenda em inglês porque eu levei para o exterior isso. Eu vou levar essa oficina aqui de geração futura, além do novo olhar sobre luz, exposição de câmera, vou levar informações que vão me ajudar no meu trabalho na escola. Entusiasmo, discussão com profissionais super capacitados da área e a continuidade, poder continuar com essas ideias daqui da oficina para dentro da sala de aula. Por educadores surgiu da necessidade da gente estreitar os laços com o nosso maior público, que são os profissionais de educação. Esse desdobramento que a Luísa sugeriu possa ser agora com as próprias crianças falando delas, ou seja, só para chegar à identificação. Essa semana a gente teve workshop de roteiro, de produção, a gente gravou 2 interprogramas com eles, participaram da edição. Fazer meio que o título sair dali. Aqui mesmo, Também a ideia de que a gente pode mudar o tempo todo. Então a gente tem que estar aberto às mudanças. eu acho que esses vídeos precisam ser inseridos não só no ambiente de escola, mas também de formação de professor. Então o professor tem essa visão. O mais importante que eu achei legal é poder levar algumas técnicas aprendidas, tanto de vídeo quanto edição. Uma moeda, né? Quando você tirar do cabeleireiro, você vai logo para ela e bota ela falando que meu livro. Estimulava os alunos também a produzirem audiovisual, que é uma coisa tão importante para o século que eles vivem. Nunca acha a beleza no dia a dia. E aqui eu pude voltar a ver a beleza em coisas que eu não imaginava, como uma sombra no prédio, que a gente acha que é rotina, mas quando a gente aguça a visão, a gente consegue trazer uma nova beleza para isso. E na área de ciências, se eu não tiver essa beleza, eu acabo me concentrando somente nos conteúdos. Então eu queria levar essa beleza para ele.